Paz do Senhor, povo santo. Espero que todos estejam bem. Esse mês estamos dedicando as quartas ao mês da família. Temos falado um pouquinho sobre temas relacionados à família e hoje não vai ser diferente. Reservei para hoje algo que já estava no nosso coração, que seria a ideia de uma autoavaliação, né? Que é uma coisa que a gente vai vivendo, vai resolvendo as coisas, vai fazendo, vai se relacionando, mas não para fazer aquela autoavaliação, vamos colocar dessa forma. Muito tempo atrás, anos, um livro ficou muito famoso, chamado O Monge e o Executivo. Essa semana eu lembrava do tema central da história geral do livro. É um livro sobre liderança, mas ele envolve uma pessoa, um homem e uma família, a família dele, e é muito interessante. É do James Hunter. Esse livro ficou muito famoso anos atrás aí, O Monge e o Executivo. Eu não lembro bem o nome dele, tem muitos anos que eu li, acho que é Daily, alguma coisa do tipo, o nome do narrador central, do personagem central. Ele é um executivo muito bem sucedido, né? Um alto funcionário da empresa, muito bem sucedido na empresa, assim ele julgava, assim foi se estabelecendo, as coisas, né, indicavam todas essas. Ele era casado e tinha 2 filhos. E ele também em casa tinha tudo correndo bem, tudo de forma entendida, bem sucedido. Então, a priori, está tudo ótimo, né? Está tudo funcionando bem, um alto executivo, bem sucedido, ocupava papel de chefia, liderança na empresa que trabalhava, e em casa também, aparentemente, estava tudo ótimo, o marido perfeito, o pai perfeito, a família, nesse sentido, tudo girando, né? Tudo caminhando bem. Pois bem, a trama, o desenrolar, né? Volto a dizer, o tema central do livro gira em torno de liderança, né? Mas eu gosto desse primeiro parte, muito, até para falar das nossas questões gerais, especificamente família. Acontece um problema na empresa e vai ter tipo uma reivindicação, uma paralisação sindical. Os funcionários mostram que não está tudo bem como os chefes pensavam, inclusive ele. Ou seja, parte dos funcionários, reclamações, um movimento sindical. E aí ele tem um primeiro baque. Ele, pensei que estava tudo bem, que eu era um ótimo executivo, que as coisas estavam todas... Então gera uma primeira crise, né? Gera um primeiro desconforto, porque a coisa fica séria na empresa, muito complicada a situação. E aí os funcionários vão colocar que não tem nada bem, que a forma como, inclusive, ele estava lidando com as coisas não estavam boa para eles, para os funcionários. Veja bem, né? Para ele, esse executivo, estava tudo bem, mas para os funcionários não estava tudo bem. E aí, junto com isso, ao mesmo tempo, o tempo fecha também dentro da casa dele, dá ruim dentro da casa dele. Em que sentido? No sentido de que a esposa e filhos também não estavam satisfeitos de como as coisas estavam. E aí ele descobre também que as coisas não eram bem como para ele estava funcionando. E aí pronto, é aí que vai se desenrolar vou colocar ficção / história, que é muito bacana, inclusive, muito legal esse livro, ele é bem antigo. E aí, por que eu lembrei desse livro, né? E estou dando como introdução a esse pequeno vídeo, essa conversa. E porque muitas vezes nós olhamos as situações, e como estamos falando no mês da família, vou falar especificamente sobre o nosso casamento, inclusive sobre a relação familiar. Às vezes a gente olha da nossa ótica, com os nossos óculos, e a gente acha que está tudo ótimo, está tudo bem.
né? Nós como maridos, ou como esposas, ou como pais, ou como filhos. Tudo que envolve o ambiente da casa. E esse é o tema de hoje, né? A necessidade de uma autoavaliação periódica e de a gente entender que o outro não enxerga a vida com os nossos óculos, da forma como nós enxergamos. Nós vamos vivendo, nós vamos fazendo as coisas meio que no operacional, né? Faz isso, resolve aquilo, leva o filho para a escola, faz aquilo, trabalha mais, não sei o que para pagar a conta, resolve. E a gente muitas vezes não para se perguntar se para o outro as coisas estão bacanas, se ele está satisfeito, se não que não vai haver sempre, não existirão insatisfações. Nós não teremos coisas a resolver, não que nós não temos, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando ou sobre o relacionamento conjugal, ou sobre o relacionamento filhos e pais, pais e filhos, se o outro também está sendo respeitado, é nesse sentido, né? Então, sendo filho, sendo pai, sendo marido, sendo esposa, eu acho que uma coisa importante na dinâmica da família é a gente entender e dar espaço para o outro que também pensa diferente de nós e que aquilo que talvez para a gente esteja bom, para ele não está. E certamente isso já aconteceu na minha casa, na minha família, acontece, na sua provavelmente também. E aí o que seria a linha divisora disso, né? Qual é um norte, qual seria algo para a gente pensar, para que a gente caminhe de forma mais saudável e não aconteça igual o nosso amigo lá do livro, né? Se eu não estou enganado, o nome dele é Daily, o sobrenome dele é Daily, tem muitos anos que eu li. De tempos em tempos, acho que é importante, se a gente for pensar no casal, no relacionamento conjugal, eu não estou falando de DR, não estou falando disso, ficar discutindo a relação, não. Mas de tempos em tempos, acho que é importante ter espaço para o diálogo. Mas antes de ter espaço para o diálogo, eu acho que a gente precisa olhar para nós, fazer uma autoavaliação, porque nem sempre as coisas são verdadeiramente como aparentam ser. E muitas coisas são só aparência, são só uma casca, né? Muitas vezes eu brinco assim com as pessoas: tá tudo bem para você, eu vou ouvir teu cônjuge, para ele tá tudo ruim, e aí? Né? Você conversa com um lado e esse lado diz assim: não, tá tudo maravilha, tá tudo... Aí você vai falar: tá péssimo. Então eu acho que primeiro a gente precisa olhar para nós e fazer uma auto mesmo avaliação, reflexão. E depois acho que é legal a gente, de tempos em tempos, ter a gente precisa manter o canal do diálogo aberto, da conversa aberto, né? Com o outro mesmo, né? O esposo e a esposa ter momentos de balanço no sentido como melhorarmos a caminhada, como as coisas podem se processar, aquilo que não está bom para um ou para outro, como a gente encontra o caminho do meio, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, como eu encontro o caminho que a gente consiga equilibrar as coisas, né? Então eu acho que de tempos em tempos a gente precisa disso. Então eu volto à autoavaliação para chegarmos ao diálogo. No momento em que a gente se permite se autoavaliar, vamos colocar assim, nós estamos dando espaço para dizer que nós não somos o centro das coisas, né? Que a nossa decisão não será a última, nesse sentido da última palavra, no sentido da imposição, no sentido de como as coisas caminham. Então, eu entendo que fazer esse exercício de se autoavaliar em todas as áreas da sua vida, você já está dando um indício que você está aberto a isso, aberto a aquilo que não é igual você pensa, que talvez para você esteja bom, mas para o outro não. E mais ainda quando um passo a mais é dado, quando o casal consegue
de alguma forma, ele consegue dialogar, se escutarem, sair daquele ambiente, refletir sobre isso para que faça sentido e que isso se materialize, porque não adianta só falar e não acontecer nada, e que isso se materialize, que as coisas vão tomando seus contornos e se organizando para frente. E eu acho também importante pontuar que a relação de pais e filhos e pais também precisam passar por isso, de igual maneira, né? Na relação, essa relação, porque é um relacionamento, é uma troca, então precisa também existir isso. Eu como pai, né, eu preciso fazer, eu sou pai, preciso me avaliar, como está o meu tempo com meus filhos, como está esse aspecto, como está a minha paciência, o que, essa semana, exemplo, né, andei muito irritado, como é que estão as coisas, fazer uma autoavaliação, né? O que é importante para os meus filhos que eu não estou enxergando? Talvez seu filho seja alguém que dá indícios que gosta muito de ler, então você fique atento para atender essa demanda. Poxa, eu posso ver o que ele gosta, o que eu posso comprar aqui, se for criança, então que você mesmo vai ter que ir. Talvez seu filho goste de algum esporte, né? Goste de algum esporte. Pô, meu filho, o que você se inclina? Né? Então, no sentido bem amplo que eu estou dizendo, a gente precisa pensar nisso, como filhos também, né? A gente entender que nossos pais têm uma história, têm uma vida, uma experiência, e que eles não somos pessoas diferentes, e a gente tem que tirar os nossos óculos também e respeitar aquilo também que é importante para eles, como a gente está se comportando como filho, né? Então acho que nesse sentido amplo, essas duas coisas eu pontuaria. Nós precisamos de autoavaliação, se abrir para as coisas e ter o espaço do diálogo, de sentar, de conversar, de bater um papo e refletir sobre isso depois para que se materialize, fazer o movimento, né? Um dia de cada vez. Hoje eu posso fazer diferente, como a gente combinou como casal ou como pai e filho, né? Sobre os acordos que eu falei no vídeo da semana passada, nesse sentido de materializar isso, é você colocar em prática os novos acordos, aquilo que fica bom para todo mundo. Então é isso. Eu quero encerrar, eu lembrei, preparando o roteiro para essa quarta, eu lembrei de um exercício que a Patrícia, minha terapeuta, minha antiga terapeuta, né, fez comigo um tempo atrás, um ano atrás talvez, ou mais um pouco, muito interessante. Ela colocou, eu tirei os meus óculos, ela colocou os óculos dela no meu rosto. E ela falou, nós vamos fazer a sessão hoje, você usando os meus óculos. Eu tirei o meu, botei sobre a mesa, ela tirou dela, eu enfiei o meu. Isso muito antes da pandemia, óbvio. Tem uns 2 anos, tem muito tempo. E aí eu coloquei o óculos dela e começamos, né? Estávamos lidando de determinadas situações que eu levei. E com 5 minutos, talvez, não chegou a 10, escorreu a primeira lágrima minha. Por quê? Porque o meu defeito de visão não é o dela. Então a lente dos óculos dela foram ajustadas para ela. E aí eu tirei os óculos e falei para ela, olha Patrícia, não dá para eu continuar não. Ela, por quê? Aí eu falei, porque esses óculos são seus. Ela, pois bem, não tem como a gente querer que os outros usem os nossos óculos, como nós enxergamos as coisas. Então, eu queria terminar deixando essa reflexão para você. Em toda a área da sua família, e agora estou falando nuclear, esposo, esposa, filhos, mesmo nós estamos juntos, vivemos juntos, moramos juntos, cada ser humano é um ser humano e precisa ter um carinho do individual, de um olhar individual. Por quê? Porque ele tem o olhar do mundo com os olhos dele. Então, que tua vida possa ser edificada, a vida da sua família, seus filhos, sua esposa, seu esposo, com esse pequeno bate-papo, né? Tenho dito que
esse mês da família é mês para a gente refletir muitas coisas, especialmente pelo momento que vivemos, em que as famílias estão muito mais perto fisicamente, mas que também estejamos perto emocionalmente, que também estejamos perto no sentido dos afetos, no sentido mais geral, mais amplo. Que Deus te abençoe, que Deus te dê Estamos no meio da semana, né? Um restante de semana abençoado. Domingo a gente tem um culto especial, tanto de manhã quanto à noite. Nós temos trabalho especial na igreja, na Gênesis, de encerramento do mês da família. A campanha continua, mas porque domingo é o último domingo do mês de maio, esse domingo agora, 30. Então te espero lá, tá bom? Nos siga lá, Projeto Gênesis, né? Nos siga lá. Entre no Instagram, no Facebook e conheça um pouco do trabalho, conheça um pouco de como a igreja funciona. Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Um grande abraço, um grande beijo no coração do pastor Eliseu.